E aí, meu torcedor brasileiro? Tão tudo tranquilo? Quem tá feliz é a galera do Fluminense, né, velho? Embora muito difícil ser campeão mundial, né? A gente sabe. Mas tá aí, né, meu? Semifinalista, né, cara? Era o improvável, né? Improvável. Ninguém falava que o Fluminense ia chegar. Todo mundo falava em Palmeiras, em Flamengo, Palmeiras e Flamengo. E no fim, quem chegou foi o Fluminense, né? O Palmeiras com a pior campanha de todos os brasileiros, sem dúvida nenhuma, né? Não ganhou de nenhum europeu, empatou com o Porto. Aí, quando tinha um europeu que podia ganhar, foi o Chelsea, e fizeram lambança lá atrás, o frango do Everton. Cara, era uma coisa já que a gente podia esperar, né? O Palmeiras jogou mal pra mim. Nenhum jogo foi bem, cara. Por mais que possa falar que foi contra o Botafogo, pô, mas o Botafogo tem que jogar bem, né, cara? Time daqui tem que jogar bem, né? E aí o Botafogo, aquela postura de ficar lá atrás, o Palmeiras tinha que fazer o que fez mesmo, cara. Não tinha outro jeito. Mas infelizmente o Palmeiras, na minha opinião, eu já fiz o vídeo aqui, foi o pior brasileiro de todos aí, tá? Mal, né? Muito mal, com todo o investimento que fez, errado. Diga-se de passagem, vamos falar a verdade. Como é que você contrata jogador que tá bichado, por mais importante que ele tenha sido agora? Foi um erro, né? Um erro aí pra mim de médico, algum erro, alguém errou aí pra acontecer isso. Não poderia, né, cara? De repente, se visse o cara não ia se recuperar, já tentasse corrigir o problema lá atrás, né? E poderia dar tempo agora, mas não, né? Porque a previsão era chegar em abril, se eu não me engano, né? Porra, aí para abril, maio, junho, tivesse visto que não ia chegar, tivesse avaliado corretamente, talvez eles teriam corrigido e ele teria jogado 100% nesse Mundial e iria fazer muita diferença pelo que a gente viu, né? Mas aí contratou o Bichá, contratou o Vitor Roque que não desanda, né, velho? Não deslancha, não vai. Sei lá o que teve esse moleque, velho. O que eu falei, né? Tinha um colega meu aqui de Curitiba que falou pra mim, mas também, cara, ele jogava Sul-Americana, ele arrebentava na Sul-Americana. E só na Sul-Americana, porque ele era jogador do Atlético Paranaense. E no Paranaense também, às vezes numa Copa do Brasil. Cara, realmente enganou nós, né? Vamos ver se, de repente, ele se engata aí, mas dá difícil, né? Jogador tão caro como esse, né? Não fez diferença pra nós no Super Mundial, né? E agora, cara, a lição que ficou foi essa, né, cara? O Palmeiras era um time que já vinha dando sinais de não estava indo bem já faz tempo, desde 2023. Mesmo com essa reformulação de alguns jogadores que contrataram alguns jogadores errados, né? Já falei aqui, Paulinho, Vitor Roque, as duas maiores não foram bem, né? O Paulinho foi melhor, né? Mas poderia ter ido muito melhor se não tivesse machucado, ou seja, contratar o cara machucado para mim é erro, cagada. Então, não tem muito o que falar, né? A gente tava vendo o Abel já faz tempo que não tá fazendo bom resultado, principalmente em clássico contra jogo grande, tá sendo complicado pro Palmeiras já desde 2024 inteiro e este ano de novo. Então, o que a gente vai falar, né? A gente não poderia ser surpresa, né? Eu tava torcendo, sabia que o Palmeiras não tava bem. Quem me acompanha no canal fala aqui que eu sempre cornetei isso, que o Palmeiras não tá bem, que o Palmeiras não é aquilo tudo, que estão falando demais. E, cara, tá faltando futebol, e aí, ó. Aí deu no que deu, né? Deu no que deu. Vamos que vamos. Só que a gente é palmeirense, né? Eu vou torcer. E agora tem a lição também do Flamengo, né, cara? O Flamengo, apesar de ter jogado bem melhor que o Palmeiras, ganhou do Chelsea 3-1, mas aí contra o Bayern de Munique encarou de igual para igual, mas só que o time dos caras é muito superior, né? Essa que é a verdade, né? Não tem nem o que falar. E o Bayern de Munique perdeu hoje pro Paris Saint-Germain, que parece que tava com... Eu não assisti o jogo inteiro, tá? Não assisti o jogo inteiro, que teve expulsão aí, o Paris Saint-Germain com 2 a menos. E, cara, mas é coisa do futebol, né? Não tem jeito, é coisa do futebol, infelizmente. Então, mas o Flamengo jogou muito bem, encarou de igual para igual, mas aí algumas coisas ficaram muito claras para todo mundo sobre o Flamengo, que é sobre Pedro e sobre a Arrascaeta. Pedro estourou agora, né? Esse rolo com o Boto aí teria dado informações pro conversado com o Mauro César, que divulgou que estavam querendo vender o Pedro por 15 milhões, aí deu todo aquele estresse, né? Aí deu a reunião dentro do Flamengo entre o BAP e o Boto, diz que não mandou o Boto embora agora, mas tá na frigideira, aquelas coisas, né, que a gente vai, né? Então, se ele cometeu outras falhas, outros erros como esse que ele fez aí, de passar a informação para jornalista, né, via WhatsApp,
pode dar problema para ele para frente. De repente não foi mandado embora agora porque não tem um outro para substituir já, né? Só que pode ir para o mercado procurar. Mas, só que aí a questão do Arrascaeta também é complicada por causa da questão física, né? O Arrascaeta faz tempo que não tá bem fisicamente. A gente percebe, né? Um baita no jogador, eu adoro o futebol do Arrascaeta, mas ele enfrenta, sim, sérios problemas físicos. E aí no Super Mundial ficou muito nítido, né, cara? Que ele não aguenta jogar várias partidas em sequência, velho. Infelizmente, né? Triste, né? É triste. Um baita no jogador, o talento que ele tem, mas por esse futebol moderno nosso que a gente tá tendo hoje, isso que ficou claro para mim também, que o jogador ele precisa se desdobrar, velho. Infelizmente, não adianta ser só bom de bola no ataque, ele tem que ser bom de bola na defesa também. Ele tem que jogar sem a bola, né? É o que o Abel Ferreira sempre fala. É jogar sem a bola. Complicado, cara. Complicado hoje. Então aí tem jogadores aí que são muito bons com a bola no pé, mas não conseguem desempenhar um bom futebol mais, porque o futebol moderno hoje exige as duas coisas, não só com a bola no pé, mas também sem a bola. Às vezes tem time que se sacrifica a mais, né? Independente, o técnico às vezes monta um time muito forte ali, em detrimento de um ou dois jogadores ali para fazer o ataque, né? Mas aí você sobrecarrega muito também, né? Tem esse detalhe, né? Você pega um time que é 100% físico ali e todos os jogadores são bons com a bola no pé e sem a bola, e aí você complica. Você vai ter aí 2 jogadores a menos para marcar o time inteiro dos caras. Mas é meio complicado essas táticas hoje. Então, infelizmente, no Super Mundial a gente viu isso, né, acontecer, né? A gente viu isso, né? Mas muito já eu que não acompanho futebol europeu sabia disso também, que tinha, mas eu tinha esperança, né? Que os nossos jogadores podiam superar isso aí. Mas vamos ver agora o Fluminense. Fluminense, eu acho que pode passar pelo Chelsea, o Fluminense, tá jogando bem. Eu acho que passa do Chelsea, na minha opinião. Só que aí na final pega um Real ou um Paris Saint-Germain, vai ser complicado, né? Eu acho que aí não vai. Mas futebol é uma caixinha de surpresa, meu Deus do céu. É uma caixinha de surpresa, né? Bom, aí no Flamengo, que eu falo, estão falando de talvez uma reformulação no elenco do Flamengo. Né? Tem uma matéria aqui no R7 do Cosme Rimoli que fala sobre isso, né, cara? Fala sobre isso. O Felipe Luiz, ele é um cara que foi colocado em xeque por parte da diretoria do Flamengo, né? Os caras não gostaram da postura do Flamengo contra o Bayern de Munique, achava que de repente poderia ter ganhado aquele jogo, se tivesse uma postura diferente, se não tivesse exposto tanto, mas é questão de personalidade, né? Eu acho que o Felipe Luiz não errou não, cara. Foi pra cima do jeito que era o Flamengo, eu sempre falei aqui, né? E não acho que passou vergonha de jeito nenhum, saiu de cabeça em pé. Encarou o Bayern de cara a cara, velho, de peito aberto. E, cara, ele só não ganhou pelo detalhe, né? Teve as falhas ali, que o Bayern também é um time muito forte pra marcar, né? Complicado. Mas é isso. Então, teve aí a questão da Arrascaeta, a questão do Pedro e tal, que a gente já falou. E agora os mercados da bola começam, né? Começando aqui, ó. A Roma tem interesse na contratação do Léo Ortiz, né? Zagueiro do Flamengo. Mas o Flamengo não tem interesse em vender o Léo Ortiz. Mas provavelmente na janela que vai abrir, acho que dia 10, vai vir uma proposta aí pelo Léo Ortiz, assim como vai vir também, talvez, né? A gente sempre fala aqui pelo Wesley, pela mesma Roma, né? Mas o Wesley estaria sendo disputado também pela Juventus, né? Então, se diz que a Roma está preparando aí uma proposta de 25 milhões de euros pelo Wesley, segundo o jornal italiano, né? O La Gazzetta dello Sport, né? Diz que a Roma entrou em contrato com o Flamengo sondando aí a situação do Wesley. Então, vamos ver. Oficialmente não tem nada ainda. A janela vai abrir e vamos esperar ver o que vai acontecer. Os resultados desse Super Mundial. Porque o Wesley jogou bem pra caramba, né? Não dá pra falar que não. E também o Léo Ortiz também jogou bem, tá? E aí, como você vê, na questão da Arrascaeta, de não tá aguentando bem fisicamente, aí começa a ficar mais forte a questão do Carrascal, né? Disse que no Terra tá falando que o Flamengo avançou pelo Carrascal, definiu valores da negociação lá com o Dínamo de Moscou e que a negociação foi fechada já por 2 milhões de euros, né, 80 milhões em valor fixo, e não tem nenhuma cláusula por método de desempenho. Então, que o Flamengo estaria muito perto de anunciar a contratação do Carrascal. Lembrando, só vai poder anunciar a partir do dia 10, tá?
que vai abrir a janela aí. Então, eu acho que, pelo que a gente está vendo na imprensa, já está quase que certo, realmente o Carrascal vai ser jogador do Flamengo. Lembrando, 26 anos, tem passagem muito boa pelo River Plate, é um nome que agrada a comissão técnica do Flamengo, atuou pro Sevilha, atuou pelo Karpat, CSKA Moscou e chegou ao Dinamo na última temporada europeia. Se a contratação for concluída, será mais um reforço internacional para o Flamengo, que busca encorpar o grupo na briga pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, tá? Outro jogador que está muito falado, que apareceu hoje, eu não tinha visto ainda, é o atacante irlandês lá, o Michael, tem um cara que chama de Mickey Johnston, deve ser apelido dele, né? Mickey Johnston. Ele pertence ao West Bromwich da Inglaterra. E o Flamengo vai pagar 5 milhões de libras pelo jogador, segundo a UOL, tá? São 37 milhões de reais. E dinheiro o Flamengo tá agora, que ganhou bastante dinheiro no Super Mundial, né? Então resta aí alguns detalhes para ser definido. A contratação é vista pela diretoria do Flamengo como um jogador para compor elenco, ponta de origem. Ele chegaria para repor uma provável saída do Michael. Lembrando que o Michael pediu para sair do Flamengo para que ele quer ser titular em outro clube, tá? E o Felipe Luiz não tá utilizando muito bem ele. E ele deve deixar, então, agora, na próxima janela de transferência, o Michael. E o atacante recebeu procura no mercado e vai definir o seu futuro nos próximos dias, no caso do Michael. E aí o Mickey Johnston, que disputou 41 jogos pelo West Bromwich, da segunda divisão inglesa, marcou 3 gols e deu 5 assistências na última temporada. A informação foi divulgada pelo jornal britânico Express Star, né, e confirmada aqui pelo UOL, tá? Ele nasceu em Glasgow, na Escócia, mas joga pela seleção da Irlanda. É um jogador selecionado da Irlanda, né? Deve ser bom jogador, mas se vem aqui para compor elenco, deve ser aquele craque, né? Não espere isso dele, né? Mas é um ponta que joga nas duas pontas, que pode jogar como centroavante, que o Flamengo tá procurando aí como uma das prioridades, tá? Né? E ele tem chegada ao Rio definida já, e o acerto com o Flamengo já estaria encaminhado, tá? Ele já tem data marcada para chegar no Rio, segundo o Terra, que vai ser agora no dia 8 de julho, na terça-feira, tá? Terça-feira vai chegar. Então, se ele vem, porque vai fazer o exame médico e assinar contrato. Aí, dia 10, o Flamengo parece que pode anunciar o cara, tá? Então, aí visto aí como um dos próximos reforços do Flamengo. Lembrando, nessa reformulação que está sendo feita aí pelo Flamengo, né? E aí a questão do centroavante agora, esse cara esse para substituir o Michael, né? Para fazer a função, o Mickey Johnston. O Carrascal seria ali para a função do Arrascaeta e para a função do Pedro, segundo o Terra também. O Flamengo estaria de olho aí no Facundo Colídio, que é do River Plate, né? Para reforçar o elenco. Só que é uma negociação complicada, o jogador tem 25 anos, tem contrato com o River Plate até o dezembro deste ano, mas estão negociando uma possível renovação até 2031, já que o Marcelo Galhardo quer manter esse jogador no elenco. Então, é uma negociação muito complicada para o Flamengo, se realmente quer trazer. Aquele negócio, tá sondando, tá olhando e vai tentar trazer esse cara para o Flamengo, tem que ver qual que é o interesse dele também, né, cara? É esse que tá o negócio, né? Então, o Flamengo tá, né, nessa busca aí de reformular o elenco também, né, aquelas lições que deixou aí no Super Mundial, né, cara? Meu Deus do céu. O Palmeiras também vai perder o Rio, tá perto de perder o Rio, o Estevão vai embora, vai ser uma baixa gigantesca no Palmeiras, embora eu sempre critico o Estevão aqui, não faz gol em jogo grande, aí quando fez foi o último jogo, e contra o time dele, que ele vai jogar, que ele que já pertence, e aí para ir embora, né? Ah, vai tomar banho, não deu nenhum título pra nós, velho, tá louco. O Estevão não deu. Já o Endrick já foi bem mais importante pro Palmeiras, cara, pela minha opinião. E esse novo Palmeiras aí, sem Rony, sem Scarpa, né? Tem tantos jogadores que, né, sem Gabriel Menino, que a gente reclamava tanto, era melhor do que esse Palmeiras que estão vendo hoje aí. O Palmeiras contrata Felipe Anderson. O que o Felipe Anderson fez no Palmeiras, cara? Nada. Ah, sabe? O melhorzinho aí que veio dessa turma toda aí pra mim foi o Facundo Torres.
Por incrível que pareça, né? Paulinho é um cracaço, mas tem que jogar, tem que estar 100%. Né? Eu acho que o Paulinho, sim, eu acho que valeu o dinheiro, mas ele 100%. E ainda pode dar ainda futuro para nós, né? Mas os outros aí, o Vitor Roque, eu não vejo. Não tem como, complicado, né? Então, galera, tá nesse pé aí. Flamengo se reformulando, tem títulos importantes pela frente, mas eu vou falar bem a verdade, eu como palmeirense, cara, eu não tô vendo graça mais, cara. Eu tô tão triste com essa eliminação aí, que eu não vejo mais graça, sei lá, cara, vai torcer, sabe? Será que vai ganhar alguma coisa pro Brasileirão? Será que vai conseguir uma Libertadores? Libertadores é importante para chegar lá no Mundial de novo, né? Pelo menos isso, né? A única, o sonho dos palmeirenses, cara. Eu quero um Mundial, velho. Todo mundo brinca, tira o sarro, mas eu quero o Mundial. Eu quero falar o quê? E vou falar que o Palmeiras tem Mundial de 51? Não tem, cara. Nossa, é bobeira. Ai, Mundial de 51. Depois de participar desse Mundial aí, jogar mal que nem nós jogamos? Ah, não. Eu não, sinceramente, não vou ficar falando que o Palmeiras tem Mundial de 1951, cara. Eu não consigo, cara. É eu e o Marcão lá, o goleiro Marcos, né? Não é só eu, não. Muita gente aí que tem um pouco de bom senso não entra nessa, cara. Ah, foi importante, sim, na época. Foi um, né? A gente tem todo o histórico disso aí, eu entendo. Mas o Mundial da galera, de todo mundo aí, que a gente quer ganhar mesmo, a gente não ganhou. O Mundial é importante, a gente podia ter ganhado em 99 contra o Manchester, o Marcão falhou, né? Deixou passar. E o juiz roubou também naquele jogo, né? Anulou o gol do Alex que não estava impedido, não deu pênalti pro Palmeiras, foi uma vergonha. Se tivesse o VAR naquela época, o Palmeiras era campeão mundial. Mas não aconteceu, não foi, não volta mais, né? Não tem jeito, né? E temos que montar time para ganhar, né? O Mundial ainda dá. Agora, será que com esse elenco a gente vai conseguir? Com essa forma de jogar do Abel Ferreira ainda? Porque eu acho que o Abel, pra mim, cara, eu agradeço muito, eu amo o Abel, cara. Mas eu acho que o Palmeiras tá na hora de mudar também de técnico. Tem que botar um cara melhor que o Abel, eu acho. Sei lá, tentar apostar em outros nomes aí. Um Luiz Castro. Vai atrás do Luiz Castro. O Palmeiras tá pagando bem. Eu duvido se pagar o que paga pro Abel pro Luiz Castro, ele não vem no Palmeiras. E ele é bom, hein, cara. Olha o que ele fez no Botafogo. E esse cara é bom. Eu acho que tem que chamar o Luiz Castro pro Palmeiras, cara. Sei lá, é a minha sugestão, né? Porque chega, né, cara? Chega, né? O futebol do Abel já tá. A galera já tá. Já tá manjado já. Não vai mais. Beleza? Vamos que vamos. Até mais.